A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, que Deus abençoe a todos. Meus irmãos, seria o fim da Deus e Amor tudo que está acontecendo? Seria o princípio do fim da Deus e Amor? Será se estará cumprindo todas as profecias que a gente vê contra a Igreja Deus e Amor? Que a Deus e Amor vai perecer, que a Deus e Amor vai parar, que os seus membros vão ser punidos, né? A gente escuta essas profecias todos os dias, né? Será se isso é realmente o fim da Deus e Amor? Meus irmãos queridos e amados, desde já quero dizer que não tenho nada contra Deus e Amor e que o meu comentário é em cima de assuntos públicos, tornados públicos pelos próprios membros da Deus e Amor, membros de relevância, né? Membros que são membros da diretoria e presidentes da Deus e Amor. Então, os nossos comentários não é buscando denegrir a imagem, né? Pejorativamente, falando também da Deus e Amor, nada disto. Nós estamos comentando em cima de assuntos que são assuntos que se tornaram públicos pelos próprios membros, como já antes citei. Olha só, eu não acredito que seja o fim da Deus e Amor. Não acredito de jeito nenhum. Mas também acredito que se a Deus e Amor não parar para ouvir um grupo que está surgindo dentro da própria Deus e Amor, de gente mais nova, com uma mentalidade mais nova, a Deus e Amor vai sofrer uma rachadura maior do que está tendo agora. Por quê? Uma vez que esses assuntos foram trazidos às claras, foram abordados, isso quer dizer que há incontentamento. E esse incontentamento não é de hoje. Eu fui da Deus e Amor quando era jovem. Olha só, eu fui da Deus e Amor quando era jovem. E na minha juventude o povo já não estava contente. Eu tenho agora 47 anos. 47 anos. Imagine agora. Então, uma boa parte desse público que hoje não está contente, na minha época eles nem eram nascidos. Você então entende isto? Por quê? Porque a igreja está sobrecarregada com regras que não produz salvação, que não produz crescimento espiritual e até impede outras pessoas aceitarem, né, servir a Deus nessa denominação. E outra coisa, a perda de tantas pessoas é tão grande que a tendência é de igreja irem fechando. Por outro lado, tem um grupo mais antigo, que luta para não aceitar. Tem um grupo jovem que luta para trazer uma mudança e um grupo mais antigo que luta para não aceitar. E aí se tornou uma briga pública ao ponto de começar um expor, não é, a nudez do outro, um expor as falhas do outro. E isso não é bom. Esses assuntos são assuntos que precisam serem resolvidos entre irmãos. Nós seremos os nossos próprios juízes. Não precisa a fraqueza de um ou de outro se tornar pública. Assuntos pessoais, assuntos até que chega a ser baixo demais para serem divulgados, apenas para mostrar que aquele ou aquela que diz guardar não está guardando, não. Não é assim que se resolve. Esses confrontos, eles são destrutivos. Esses confrontos, eles destroem pessoas simples, pessoas que amam o Evangelho e que estão ali naquela denominação buscando a sua salvação. Esses assuntos, eles destroem mais do que o que constroem. E até as pessoas que expõem esses assuntos, elas passam a ser odiadas. Eu mesmo não confio em quem faz isto. Eu não confio. Eu não confio em uma pessoa que, para se beneficiar ou para se vingar de outra pessoa, exponha a vida dela assim. Não, de jeito nenhum. Existem leis, existem juízes, existem advogados, existe justiça, que se você entrar na justiça, dependendo da causa, você ganha ou perde. Mas você faz lá na justiça e fica lá. Não precisa tornar aquilo público, não precisa denegrir, não precisa rebaixar, não precisa trazer escândalos morais, de cunho moral, de cunho... Sabe, essas coisas não precisam aparecer. Isso não traz crescimento nenhum. Isso traz urubus, isso traz pessoas que querem bagunçar, que querem fazer chacota daqueles assuntos. As pessoas que estão lá, mais antigas na Deus e Amor, têm que abrir o coração para a mudança. Tem que entender que essas mudanças vão acontecer. Que esses montes de regras criadas no ano de 1960, elas não têm vigor hoje. Os mandamentos para a salvação, esses nunca vão deixar de existir. O que é mandamento, sempre será mandamento. Mas o que é regra com aparência de salvação,
essas coisas vão se dissolver. E outra coisa, os jovens que querem uma mudança precisam respeitar os mais velhos, meus jovens. Vocês precisam entender que vocês só existem por causa dos mais velhos. Vocês só existem por causa dos avós de vocês, dos pais de vocês, tanto fisicamente como na fé. Tem que respeitar. Não é querer impor uma regra jovem, um modo jovem de goela abaixo, trazendo mudanças radicais para que essas pessoas mais velhas aplaudam, ou se elas não quiserem, elas simplesmente saiam. Não é por aí. Aí sim é afrontar a Deus também. Ou vocês pensam que Deus não tem zelo por esses velhinhos? Ou vocês pensam que Deus não tem cuidado por esses velhinhos? Ou vocês pensam que Deus não ama esses velhinhos que sustentaram essa igreja a vida toda? Que dizimaram, que ofertaram, que marcaram presença, que levaram caravanas, que antes de vocês existirem, essas pessoas deixavam de comer para ajudar na igreja. Tem que entender isso, meus jovens. Vocês precisam entender isso. Então, se vocês estão achando que o fardo está muito pesado e que não há necessidade de carregar um fardo tão pesado para a salvação, chamem para a conversa, insistam na conversa, batam na conversa, não desista se vocês acham que vocês têm razão. Mas com cuidado, para não destruir aqueles que estão lá firme com Deus. Cuidado, muito cuidado. Obra de Deus precisa ter cuidado. E aqueles que também são mais velhos, não se apeguem tanto a regulamento humano. Não é fraqueza da parte de vocês ter a humildade de chegar a um denominal comum, que tem muita coisa que é aparência de mandamento, mas que não são mandamentos. Está escrito. Já havia uma preocupação desde a época de Jesus. Colossenses 2 está escrito. Lê a carta de Colossenses. Eu vou ler aqui só o versículo. Só os versículos finais. Versículo 20, 21, 22, 23, 24 diz assim: se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças? Como se vivesseis no mundo, como tais. Não, irmãos, para que tanto rudimento do mundo? Para que tanto regulamento do mundo? Como se fosse um cuidado para os irmãos não pecar. Irmãos, as pessoas pecam com rudimento ou sem rudimentos. As pessoas pecam com regra ou sem regra. Quanto mais regra as pessoas pecam. E vou falar uma coisa para vocês. Quanto mais sobrecarregada de regra, mais as pessoas pecam. Não é que elas não pecam, é que elas escondem o pecado. Quando a pessoa sabe que ela vai ser punida, se a nudez dela for exposta, ela esconde a nudez. É assim que funciona. Com todo mundo. Se você sabe que você vai ser punido por algo que você está fazendo, que nem é crime, você vai esconder. Então você vai agradar na aparência, e isso é pecado perante Deus. Então a gente não pode mais viver essa vida. Todos pecam, não tem homem que não peca, não tem mulher que não peca. Eu peco, você peca, nós pecamos. É assim a vida. Infelizmente é assim. Nós estamos num corpo mortal. Não existe este homem tão santo que ele nunca pecou. Depois que ele conheceu a Deus, é mentira, todo mundo pecou. Não existe esta mulher na igreja tão santa que depois que ela conheceu Jesus, ela nunca pecou. Ela já pecou. O que ela fez foi esconder para não ser exposta. O que ele fez foi esconder para não ser exposto e punido. Temos que acabar com esse monte de regra que leva mais os crentes a esconder o pecado do que ser livre dele. Temos que acabar com isso mesmo. Por outro lado, tem que ter o equilíbrio. Se é uma denominação que nunca aceitou qualquer mudança, vocês jovens precisam ter o cuidado também para não destruir esse povo que já está lá, que já estão lá. Diz assim ainda, versículo 22, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrina dos homens. Todas essas coisas vão perecendo, porque o tempo vai mostrando que são coisas que foram criadas até com a intenção de conservar e preservar os irmãos de caírem em alguma tentação e algum pecado. Só que isso não impede. A nossa natureza humana sempre vai buscar, infelizmente, o que é humano. E a nossa natureza espiritual sempre vai buscar o que é espiritual. Ou seja, as duas sempre andarão em conflito. Infelizmente, nessa terra, nós vamos caindo, levantando, tropeçando e caminhando até chegar no céu. Não existe ninguém que nunca tropeçou.
Não existe ninguém que nunca falhou. Todos pecaram, todos, absolutamente todos. Todos que conheceram a Jesus podem não confessar. Podem não confessar, mas todos já fizeram alguma coisa que desagradou a Deus, que certamente, se fosse exposto, você passaria vergonha. Todos já passaram por isto. Agora, são rudimentos. São rudimentos. Se não houvesse esse tanto de rudimentos, as pessoas tinham facilidade para conversar, para confessar suas falhas e ser curado. Mas a pessoa tem medo de se expor, porque se ela contar, ela é exposta. Você está entendendo? Ela é escarnecida. Ela nunca mais se levanta, talvez. Então as pessoas, debaixo de tanta regra, elas preferem esconder e viver uma vida de aparência do que ser verdadeira. E isso é pior diante de Deus. As quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Ou seja, essas coisas não têm valor. Muitos homens, está escrito aí, faz isso para satisfazer sua carne. Muitos líderes querem o povo aí para falar, não, eu consigo controlar o povo. É satisfação carnal. Eu consigo manter o povo na sã doutrina. Que conversa é essa? Ninguém consegue manter ninguém em nada. Ninguém consegue segurar ninguém com nada. Só tem uma pessoa que possa impedir de você falhar, é você mesmo. Nem Deus impede. Se eu quiser pecar agora, eu peco. Se você quiser pecar agora, você peca. Se você quiser falhar agora, você falha. Meus irmãos, nós estamos vendo um escândalo em cima do outro. Coisas que não precisavam estão sendo expostas na internet, sem nenhum pudor, sem nenhum respeito, sem nenhuma vergonha. Isso não pode acontecer. Precisa-se que urgente haja conversa, haja reuniões. E vou falar uma coisa. Não existe essa de nós vamos continuar assim. Se continuar assim, estão fadados a cada vez mais problemas, mais escândalos, mais gente revoltada, mais igreja se fechando, mais público indo embora, mais escândalo tomando conta de páginas e noticiários, e não tem como segurar porque se tornam públicos. Meus irmãos, é necessário entender que a maioria de nós só vamos ser salvos pela grande misericórdia de Deus. Que nenhum dos nossos sacrifícios, que nenhum dos nossos esforços físicos são capazes de nos salvar. Não. Porque nós, quando não tropeçamos numa coisa, infelizmente tropeçamos em outra. Está escrito em Tiago, se o homem guardar todo o mandamento e tropeçar em um só, torna-se culpado de todos. É melhor parar para ouvir agora do que ter mais prejuízo, mais exposição negativa. Deus abençoe a todos. Oremos pela Deus e amor. Eu não acredito que são as profecias que estão se cumprindo para a destruição da Deus e amor. Eu acredito que está faltando humildade em quem quer renovação, está faltando humildade de quem quer segurar o tradicionalismo. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.